noite, mais uma noite aqui de histórias que inspiram e eu estou muito feliz, muito animada, espero que vocês também. E essa semana está sendo incrível, muitas mulheres maravilhosas participando aqui comigo, contando as suas histórias e isso não tem preço. Hoje mesmo eu coloquei no feed que a sua história, ela é algo assim, algo muito precioso, gente. A nossa história, por muito tempo, eu tive muita dificuldade de expressar a minha história, de falar sobre a minha história. E nessa semana a gente conversou com mulheres incríveis, né? E muitas também tiveram essa dificuldade, né? E talvez você que está me assistindo também tenha essa dificuldade, também fique pensando, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Então a gente vai começar aí com essa convidada. Gente, tô tão feliz que ela está aqui hoje. Então, será que vocês sabem quem é essa convidada? Então, essa convidada, ela é muito especial. Ela faz parte, né, da minha vida, da minha história. Por que eu tô falando assim, né, dela? Porque muitas vezes a gente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai passando por um processo de não reconhecer, de não se enxergar verdadeiramente em quem nós somos. Na verdade, de não se encontrar. Eu sempre falo que uma mulher que ela tem uma autoestima elevada, uma mulher que sabe realmente o seu valor, ela não precisa se achar. Porque, de fato, a gente se achar é para as pessoas que estão perdidas. Quem se acha porque ela ainda não se encontrou. Então, muito importante que a gente tenha essa noção, que a gente tenha esse cuidado. Então, eu quero falar para você que hoje, você que entrar nessa live e que assistir, tanto no replay, compartilha também com uma mulher incrível que estiver, assim, também precisando ouvir. Eliana, por que você está falando durante toda essa semana dessas histórias, né? Dessas histórias inspiradoras? E o que realmente, de fato, define uma história inspiradora? Eu acho que todas nós mulheres temos histórias inspiradoras, temos o que falar, o que contribuir para outras pessoas. Desde fevereiro de 2020, quando eu decidi falar para mulheres cristãs que passaram por um divórcio, passaram por uma separação, eu já sabia que seria um grande desafio, eu já sabia que seria algo que eu teria que abrir mão, às vezes, de muitas coisas. Eu tive que abrir mão da vergonha, eu tive que abrir mão daquela insegurança, né, de pensar, nossa, para falar sobre isso, um tema que é pouco falado. Então, assim, bem-vinda, Élida, uma alegria ter você aqui, ter todas vocês, que eu sei que essa live vai chegar em muitas mulheres. Eu não sei de que forma, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu decidi soltar a minha voz. Eu decidi, esse é meu convite para você. Solte a sua voz. Eu sei que às vezes fica engasgada, que você acha que, nossa, como que eu vou soltar a minha voz? Como que eu vou me expressar? Talvez você está se escondendo, né? E você está, às vezes, passando por um momento difícil. E tá tudo bem, a gente tem momentos que a gente precisa mesmo se resguardar, se cuidar, deixar um pouquinho assim, sabe, do nosso coração bem acolhido e protegido também. Por quê? Porque o mundo é mau, as pessoas nem sempre têm esse olhar, essa delicadeza com as mulheres que passam por um divórcio, principalmente sendo mulheres cristãs. Por isso que eu vim aqui contar essa história da Eliana. Por quê? Porque assim como muitas mulheres, a Eliana aceitou Jesus quando ela ainda era criança, né? Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Pensa, o que é isso? Só que, às vezes, eu ficava pensando, meu Deus, onde que está, né, a raiz da questão? O que isso tem a ver, Eliana, com o seu divórcio? O que isso... Você vai entender por quê que isso tem muito a ver com o meu divórcio e com o divórcio de várias mulheres. Porque aqui, o que eu quero trazer para vocês não é essa questão, o divórcio é uma coisa, é uma marca para sempre, é uma coisa que eu vou superar, que eu vou esquecer. Não, porque a gente não consegue esquecer coisas importantes na nossa vida. E esse também foi um momento importante.
Então, aos 9 anos, quando eu aceitei a Jesus, que eu sempre perguntei, né, para as mulheres que estiverem aqui comigo, como que foi esse seu primeiro encontro, com Deus, né? E no meu caso foi assim, eu era muito jovem ainda, tinha 9 anos de idade. E por que fui cair lá na igreja, né? Aparecer lá na igreja? Porque eu vivia numa família de muitos conflitos. Aos 9 anos de idade eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito abandonada. Eu tinha minha mãe, eu também tinha um pai que cuidou de mim, mas que não era, bem-vinda Monique, bem-vinda Linda, mas que não era o meu pai biológico. E naquela época eu não entendia muitas coisas que eu via acontecer na minha família. Então, muitas questões, né? E eu não vou, assim, expor as pessoas que eu amo, né? Eu amo a minha mãe. Eu tô contando essa história para você porque eu sei que faz sentido para muitas mulheres. Elas às vezes não pararam para analisar toda a sua história e pegam apenas o divórcio como sendo algo pontual, e às vezes a raiz da questão está bem mais profunda. Às vezes são camadas bem mais profundas. Mas Eliana, eu sou uma mulher cristã, Deus já não me libertou. Deus pode nos libertar e Ele nos liberta a todo tempo. Só que existem questões que ainda não estão claras na nossa mente, às vezes não estão claras no nosso coração. E por isso é tão importante a gente procurar ajuda. Como a gente falou aqui, todas as mulheres com as quais eu conversei, elas procuraram ajuda, elas procuraram se unir, às vezes a uma mulher mais madura, uma mulher que tinha mais experiência, às vezes também uma comunidade religiosa, a um pastor, alguém que pudesse estender a mão e conversar e ter esse acolhimento. Porque mesmo estando no ambiente religioso, às vezes a gente não tem esse acolhimento, porque há uma tendência muito grande, para quem já é cristão há muito tempo, cristã evangélica, de as pessoas jogarem tudo para a espiritualidade. E sim, a nossa vida existe, sim, a nossa vida espiritual. Eu falo sempre para as mulheres com as quais eu trabalho, existe a sua vida espiritual, mas também existe a sua vida emocional, a sua vida pessoal. Deus está longe disso? Deus se divide disso? Não, Ele está super presente, porque Ele quer também te ver bem. A gente pensar sobre isso não é uma modinha, não é algo assim, agora vou ficar metida, vou ficar assim, cuidar de mim, isso é vaidade. Não, isso não é vaidade. A gente precisa quebrar alguns princípios, né? Que eu não digo princípios, mas às vezes alguns pensamentos, né, que se tornaram leis, não princípios, porque princípios são coisas muito mais profundas, né, aquilo que vem primeiro, mas são leis, muitas vezes leis do homem, leis de pessoas, e a gente acaba esquecendo do princípio de fato, que é o princípio do cristianismo. Por isso que eu coloquei esse Instagram, sou cristã. Essa é a minha primeira apresentação para vocês, essa é a sua primeira vivência, porque faz parte da sua identidade. Agora, estar divorciada ou separada ou casada, mas aqui eu falo para as mulheres que passaram por uma separação, por um divórcio, não define quem você é, ou seja, isso não define o seu todo. Por isso que é tão importante que você tenha essa vivência, essa clareza, para que você se entenda mais e entenda que sim, Deus quer te ver bem, Deus quer melhor para você. É importante cuidar da vida espiritual, isso é notório, mas é muito importante que você cuide também da sua vida pessoal, da sua vida emocional, para se entender nesse mundo, até para você saber como você se comporta, como que você lida com os dilemas mesmo do dia a dia na sua vida, porque, gente, a nossa vida cristã é só na igreja? Não, a nossa vida cristã ela é em todo lugar que a gente estiver. A minha vida cristã é aqui com vocês, a minha vida cristã é no meu dia a dia com os meus filhos. Então isso é muito importante, a gente quebrar um pouco essa questão da religiosidade e de às vezes deixar, eu vou deixar na mão de Deus, e Deus ele é onipotente, ele pode todas as coisas, mas existem questões que Deus colocou na sua mão e que você precisa tomar essas decisões, como nós já falamos nessa semana, e você precisa agir sim, porque Ele te deu capacidade, tudo vem dele, olha só que incrível. Então, por isso que eu estou te contando essa minha história. Então, quando eu aceitei Jesus, o meu primeiro encontro aí de amor maravilhoso, que fez uma mudança sobrenatural, geral na minha vida, foi quando eu aceitei Jesus aos 9 anos. E eu fui para a igreja sim, porque eu estava aflita, porque eu queria um lugar para sair daquele ambiente que naquele momento, naquela época, era um ambiente muito conflituoso na minha família, de confusão, de muitas brigas,
Coisas realmente que eu jamais vou culpar a minha família, né, por isso, mas eles estavam vivendo, né, em alguns sofrimentos, e eu, quando eu era criança, infelizmente acabava, né, sendo prejudicada com relação a isso. Então eu me sentia muito abandonada, muito triste, muito sozinha, e eu tive essa bênção, né, de ir para a igreja. Eu lembro que quando eu fui, por ser um momento de fuga, eu fui para a igreja, mas outras minhas coleguinhas foram para outros lugares. Então, naquele momento, eu percebo que, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra, eu fui salva. Salva até de um destino que não seria muito legal para mim, né? Um destino, às vezes, de uma gravidez na adolescência, um destino de, muitas vezes, de me colocar em situações de perigo, porque eu morava numa comunidade muito humilde, muito simples, e também de muitos problemas sociais naquela época. Então foi uma porta aberta para mim, e eu falo que a igreja tem esse papel. Então aqui a gente não vai falar contra a igreja. Quando eu trago esse tema aqui para vocês, não é porque eu estou levantando a bandeira do divórcio. Vocês vão entender, fica até o final, compartilha com uma amiga essa live, para que vocês possam unir forças às outras mulheres. Essa mentalidade de que a mulher junto com mulher dá problema, dá fofoca, isso é uma coisa maligna, isso não é uma coisa de Deus. E infelizmente eu vejo que até mesmo dentro das igrejas isso se acaba se perpetuando, né? É uma coisa que vem do mundo, e às vezes dentro da igreja também a gente percebe isso. Vamos quebrar, porque isso é um jugo pesado, um jugo de condenação, um jugo na verdade, de opressão. E aqui eu quero te convidar para que você solte a sua voz contra esse opressor. Quem é o opressor, Eliana? Quem seria esse opressor? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso opressor são as pessoas. Muitas vezes você pode pensar, principalmente nos momentos mais, né, altos de dor com relação a um divórcio, que talvez seja o seu ex-marido, ou alguém que te feriu, alguém que passou pela sua história, não necessariamente precisa ser um ex-marido. Mas isso fica muito forte na vida das mulheres, isso acaba aprisionando com que elas pensem assim: também agora eu vou fazer isso, eu vou me vingar, eu vou me revoltar. Meu Deus, onde o Senhor está? E isso acaba prejudicando todas as nossas outras relações, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Então, nesse momento, eu fui salva, gente. Eu fui salva. O meu encontro com Deus foi quando eu era criança, ou seja, existiam alguns caminhos ali, mas como a própria palavra fala, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, eu estava sobrecarregada, eu estava me sentindo sozinha, abandonada, e foi onde eu encontrei Jesus. E encontrei também o contexto ali da igreja. Então, na minha história, eu pulei algumas etapas. Realmente eu comecei a ter aquela vivência maravilhosa, e que eu não me arrependo, na verdade, sou muito grata, porque eu tive uma base, eu digo que não de propriamente dos ensinamentos religiosos, mas de uma vivência, porque eu conseguia transformar isso na minha vida, eu conseguia exercer verdadeiramente esses valores, esses princípios. É claro que houveram alguns exageros em algumas áreas, né, porque era uma denominação que havia muitas regras, e como eu falei antes, a questão da lei, a questão do peso. Não se permita viver debaixo de um jugo pesado. Como eu disse, Jesus veio para que a gente tenha uma vida leve, para que a gente tire esse fardo, porque afinal Jesus já levou esse fardo sobre os seus ombros. Então a gente repetir isso, carregar novos fardos, é como se a gente estivesse desqualificando o próprio sacrifício que Jesus fez. Bem-vinda, Carol. A Carol foi a primeira convidada aqui da série. Muito obrigada pela sua presença, viu? Então, eu colocar esse peso sobre os meus ombros novamente é como se eu estivesse desqualificando o sacrifício de Cristo. E, infelizmente, muitas mulheres vivem sob esse peso. Quando eu trouxe aqui essas mulheres maravilhosas para mostrar que você pode se libertar, você pode se livrar desse peso. Por isso que eu estou contando um pouco mais da minha história. Coisas que eu nunca contei, coisas que eu achava às vezes que não faziam sentido, mas hoje eu sinto que faz sentido falar isso para vocês, porque eu decidi soltar também a minha voz e conseguir expressar, às vezes, aquilo que para você pode ser uma coisa simples, muitas mulheres não estão conseguindo. Então, meu objetivo aqui é inspirar você.
Então, como que se deu aí o meu casamento? Então, na adolescência, eu tinha um grande sonho, que era me casar. Eu acredito, quem é que mais que tá me assistindo também tinha esse sonho, gente? Porque será que só eu tinha esse sonho de me casar? Assim, era o meu primeiro grande, maior sonho, né? O primeiro, que nem foi um sonho, mas que para mim foi uma grande bênção, foi o fato de eu aceitar Jesus, porque isso mudou totalmente a minha história. Isso mudou totalmente o rumo da minha história. E o segundo maior sonho naquele momento, eu estudava, sempre muito dedicada, sempre, desde que eu fui para a igreja, muito ativa também nos ministérios, participativa, e Deus sempre colocou em mim, plantou no meu coração, e eu fico até emocionada quando eu falo isso, a questão de acolher as pessoas, de ter esse sentimento de acolher, de olhar para as pessoas, principalmente para aqueles, né, que também se sentiam abandonados, que se sentiam tristes, ou aqueles que chegavam na igreja assim meio quietinhos e que às vezes não conheciam ninguém. Eu sempre fui a pessoa de chegar lá e conversar e ser a primeira a dar um boa noite, enfim, um seja bem-vindo. Então isso fez parte muito de mim. E por quê? Porque foi de onde eu vim, foi desse momento, desse lugar, muitas vezes de exclusão, de não acolhimento, de abandono. Então, saiba de uma coisa, tudo que você passou na sua história, na sua vida, tem um propósito maior. Eu sei que isso pode ser clichê, pode parecer assim, loucura. Como que isso tem propósito? Eu sofri isso, eu sofri coisas horríveis. Mas Deus tem como ressignificar toda a sua história, porque Ele fez isso comigo. Se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu jamais estaria aqui. Eu jamais conseguiria abrir a boca. Na verdade, como eu falei no post de hoje, eu soltava a minha voz, mas não era a minha potência da minha voz. E eu falo não é do fato de cantar, mas é o fato mesmo de conseguir me expressar. Por mais que eu fosse comunicativa, por mais que eu sempre conversasse com as pessoas, eu não conseguia expressar. Era um peso, né? Um peso de um jugo que muitas vezes... É importante eu estar contando a minha história aqui para vocês da minha infância, porque muitas vezes isso perdura por gerações. E eu quero te encorajar que você identifique na sua história agora o que está atrapalhando. Inclusive essa live é muito especial, porque eu vou abrir para que você fale, para que você esteja aqui comigo, porque o meu objetivo é te ajudar a vencer talvez esse momento agora, né, a sua maior dificuldade agora. Amanhã você pode conseguir superar, às vezes com atitudes simples. Não quer dizer que vai ser fácil. Eliana, vai ser fácil? Você vai me dar uma fórmula mágica? Não, mas eu vou te trazer realidade, vou te trazer clareza, vou te trazer o encorajamento, né? Pautado em quê? Pautado naquilo que eu já vivi, pautado naquilo que eu já estudei, e principalmente, né, nos princípios cristãos, não na regra da igreja A, da igreja B, né? Porque eu já vivi sob regras, isso é muito ruim, isso isso aprisiona. Então, para mim, se você me perguntar, Eliana, esse sonho, como é que foi esse sonho? Esse sonho foi realizado? Esse sonho foi realizado. Por que não teria sido realizado, né? Quando eu falo, porque assim, às vezes, quando a pessoa ouve, você passou por um divórcio, então significa que tudo na sua vida ou no seu casamento foi ruim. Não quer dizer isso. E eu sei, porque imagina, se tudo tivesse sido ruim, jamais as mulheres demorariam tanto tempo às vezes para tomar uma decisão. Se tudo fosse ruim, jamais a gente ficaria pensando 10.000 vezes antes de tomar essa decisão. Então, gente, é uma decisão muito séria, é uma decisão muito difícil. E por isso que você pode acelerar esse processo, esse depois, para que você não viva durante toda a sua vida. Imagina, existe todo um processo até chegar ao casamento. Imagina quantos anos você vai viver aprisionada nesse fato se você não tomar atitude hoje. Então, quero te convidar a tomar esse passo. Às vezes é só um passo, você está a um passo da sua restauração, porque o primeiro passo é um dos mais importantes, porque através do primeiro movimento você consegue aí chegar, você consegue chegar muito mais longe, onde você jamais imaginava. Então, eu fui feliz no meu casamento, existiram problemas no meu casamento, como todas as mulheres que passam por um divórcio, sim. Talvez aquilo que eu pensava, né,
que eu queria, aquela plenitude com a qual eu desejava, porque quando você sonha, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. Às vezes, eu acho que chega a pensar que é tudo muito perfeito até. E tá tudo bem, porque você pode sonhar sim. É claro que quando a gente sonha, né, e na nossa inocência, na nossa ingenuidade, porque quando eu me casei aos 19 anos, então eu era muito nova ainda para a época, né? Para aquele momento ainda, para a minha história de vida propriamente dita, né? Porque eu não tinha tanta experiência e foi durante um tempo muito, essa decisão foi um pouco rápida para aquele momento, para o meu nível de maturidade daquela época. Então, talvez você hoje está aqui e fique pensando, talvez possa ter acontecido com você também assim. Foram decisões que você tomou e naquele momento você achou que fosse a melhor decisão. Então, você realizou um sonho. Olha que maravilhoso isso. Essa foi a minha história. Então, foi o meu sonho que eu estava realizando. E aí, quando a gente olha para a nossa história, o que eu observei, o que eu consegui enxergar depois ao longo desse tempo? Naquela época, eu não conseguia ver. Né? Na foto que eu coloquei, foi um momento da minha vida que eu estava no ápice de uma crise e eu estava realizando um sonho naquele momento, mas ao mesmo tempo eu estava triste, eu estava desolada, eu estava me sentindo derrotada, a pessoa mais, sabe, não tem como você pensa que você é a pior pessoa do mundo? É assim que eu me senti. Eu sei que esse é um sentimento comum, as mulheres se sentem, meu Deus. Ontem eu conversei, né, com a Camila, ela perguntava, meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que entende? E todas as perguntas a gente faz mesmo, né? Por que aconteceu isso? Por quê? E esse sentimento de, às vezes até de impotência, ele é muito, muito grande, sabe? Mas eu quero dizer que você pode acelerar esse processo, você pode fazer com que na sua vida essa dor não perdure. Eu falei ontem que no meu caso, na minha história, eu era uma pessoa super doce, né? Super amorosa. E nesse momento de dor, eu comecei a ficar amarga. Mas antes desse momento, aconteceram coisas maravilhosas. Foi um processo de anos. Inclusive, eu converso muito com as mulheres, né, sobre a questão da restauração. Gente, isso é um ponto muito crucial. Porque o que de fato é uma restauração, né? Deus quer restaurar casamentos. Mas antes de restaurar casamentos, Deus quer restaurar você. Não adianta você querer seu casamento restaurado se você não se permitir ser restaurada. Por que Deus está falando isso? Porque assim como a salvação, que é individual, a nossa restauração principal, ela também é individual. Entende? Porque como vão caminhar dois juntos se não tiver um acordo, se não tiver um entendimento, né? Isso é muito, muito estranho. Então, quando eu me casei, novinha aí, com 19 anos, algumas crises começaram a acontecer. E por que hoje eu entendo que essas crises aconteceram? Porque existiam bagagens ali, tanto da minha parte quanto da outra parte. Quando você casa, são duas pessoas, são duas histórias. Então, na minha bagagem tinha a baixa autoestima, na minha bagagem tinha uma falta de confiança, porque eu vim num ambiente de muitas traições, de muitas... Vocês estão me ouvindo? Tá direitinho? Porque aqui travou. Então, por isso esse desejo de me casar. Por quê? Porque eu queria construir minha família, eu não queria aquela história que eu vivia dos meus pais, eu queria uma nova história. E tá tudo bem, você tem que desejar uma nova história, inclusive depois do divórcio, tá? Uma nova história. E eu levei uma bagagem, a minha bagagem era uma bagagem de expectativas, muitas expectativas. A minha bagagem era uma bagagem de desconfiança. Então, até que ponto eu ia confiar nessa pessoa? Mas, de fato, eu confiei. Então, assim, aquilo que a gente mais teme, né? Eu temia muito a questão de traição. Eu ficava pensando, porque tudo aquilo que você vê na sua família, na sua casa, isso acaba sendo uma referência para você. E, assim... Deixando claro, seus pais não são os culpados, não são as pessoas da sua família que você ama. Pelo contrário, quando você consegue avançar no seu autoconhecimento, avançar na sua história, você começa também a entender que são pessoas feridas. Inclusive, o seu ex-marido pode ser uma pessoa ferida. Bem-vindo, Pastor Bruno, que amanhã vai estar com a gente. Não percam a live de amanhã. Seja bem-vindo aqui. Inclusive o seu ex-marido, ou seja, ele não é o seu inimigo,
Muitas vezes a gente coloca as pessoas, né, como sendo, não, eu tô assim, quantas vezes eu já falei isso, você destruiu a minha vida, né, ou o outro fala, você destruiu a minha vida, eu sou assim porque meu pai e minha mãe são assim, enfim, eu sou assim, mas tudo que você é ou que você foi um dia, você pode transformar, como eu falei, tem um propósito, você pode ressignificar isso e transformar em algo novo, porque é o novo de Deus, é algo novo que Deus tem pra gente todos os dias, quando a gente se permite viver esse novo de Deus. Então haviam bagagens, talvez você às vezes não entenda isso, muitas vezes a gente acha que as pessoas estão contra nós, mas às vezes essas pessoas, elas estão simplesmente reproduzindo aquilo que elas aprenderam. Então muitos casamentos acabam no divórcio porque, Eliana, até casamentos cristãos, que existem duas pessoas que se converteram, mas muitas feridas, muitas questões não foram trabalhadas. Por que, Eliana? Por que elas não fizeram isso? Porque, gente, nem todo mundo tem esse acesso ou tem esse despertar, né? Porque cada um aqui tem uma história. E isso é algo que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida. Nós não fomos ensinadas, nem na igreja, nem fora dela, a olhar para essa área, né? Por isso que ainda há esse tabu, muitas vezes até um certo preconceito dessa questão da gente procurar se cuidar mais, da gente procurar tratar também dessa área emocional. E Deus aprova, porque todo conhecimento vem de Deus. Todo conhecimento. Eu fico encantada, maravilhada com esse cristianismo, né? Esse Cristo simples. Porque, como eu falei antes, eu sempre olhei para essas pessoas, assim como diz a Bíblia, né? Esses, digamos, excluídos, como essas pessoas são especiais para Deus, porque de fato a igreja, ela nasce para isso, para cuidar de pessoas. Então esse sentimento de exclusão, de rejeição, de abandono, de estar ali, né? Ser às vezes preterida, não, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Agora que eu estou divorciado, como que, Eliana, eu vou fazer alguma coisa na igreja? Lá tem fulano e fulano que são, né, às vezes tem familiares que são crentes, e eu vivi esse drama lá na minha história, quando eu aceitei Jesus, porque eu fui a única da minha casa. Inclusive eu passava por um lugar assim muito perigoso, muito difícil, para poder chegar na igreja, e eu ia sozinha. Então, por ter vivido isso, eu também comecei a olhar para as pessoas com esse olhar. E isso tem tudo a ver, porque como Deus já sabe, né? Deus já conhece toda a nossa história. Ele sabe de tudo. E isso me deu base para que eu conseguisse depois, né, agir, que eu conseguisse buscar também a minha restauração. Então, o divórcio ele é uma consequência. Ele não acontece da noite para o dia. Ele é uma consequência, às vezes, da falta de humildade, muitas vezes da nossa falta de amor próprio, isso de ambas as partes, porque homens que muitas vezes traem, eles também não... Gente, a gente acha que, nossa, fulano tá muito bem, muitas vezes você já se separou, se divorciou, e o seu ex-marido tem outro relacionamento, você acha que a pessoa tá bem, você acha que a pessoa tá feliz. Quem disse que tá feliz? E quem disse que outra pessoa vai poder suprir, às vezes, esses caminhos que as pessoas tomam na vida? Não tem nada a ver com você, muitas vezes tem a ver apenas com ele mesmo, com a história dele. Muitas mulheres se sentem mal, se sentem humilhadas, e isso é um sentimento verdadeiro, né? Claro, se você foi traída, você se sente muito, muito mal, você acaba pensando que você é inferior, você fica se comparando, achando que outras mulheres são melhores que você. Isso é natural, mas isso não quer dizer que é a verdade. Muitas mulheres estão debaixo de uma mentira, né? Uma mentira aí do nosso inimigo, que é o opressor, né? Que não é a pessoa com a qual a gente se relacionou. E aí essa pessoa acaba acreditando nessas mentiras, né? Eu me divorciei porque eu não fui sábia. Gente, isso tem um peso tão grande. Inclusive, eu tinha muita resistência quando eu ouvi alguém falando que a mulher sábia edifica o lar. Meu Deus! A Laís colocou assim: essa palavra vai ministrar no nosso próximo encontro de mulheres. Ai, Laís, querida, obrigada, eu vou sim. Laís, maravilhosa. Bem-vinda, Amanda, Michele. Então, assim, eu tinha uma irritação tremenda, porque você estando nesse lugar, né, que depois eu vou falar que lugar é esse, que é o seu lugar de mulher cristã, divorciada, tá?
eu ficava, meu Deus, a mulher sabe dificular, a mulher sabe dificular. Isso ficava na minha cabeça, eu comecei a ter uma inquietação, tipo uma revolta com esse versículo, gente, é uma coisa incrível. Inclusive eu conversando com as minhas convidadas, e algumas também tinham essa coisa da revolta, né, de ficar revoltada com Deus. Eu fazia pirraça, eu falei, meu Deus, como que pode isso? E assim, esse versículo para mim praticamente era como se fosse uma indireta, né? Principalmente de pessoas que às vezes não estavam tão ungidas assim. E isso me machucava muito, muito. Até eu entender que eu era a mulher sábia, né? Porque se você passou por um divórcio, isso não quer dizer que você se divorciou porque você não foi uma mulher sábia. Eu sei que vem esse peso, muitas pessoas tentam condenar as mulheres cristãs divorciadas, e uma coisa que eu vejo na história de a maioria das mulheres é que a maioria delas lutaram por muito tempo para que os seus casamentos fossem restaurados, né? Que essa é a palavra. E elas se frustram porque acham que isso não aconteceu, que Deus não fez nada, que Deus não ouviu a oração delas, que Deus, né? E eu também já pensei isso, já pensei várias vezes, meu Deus, mas eu orei, eu jejuei, porque, né, com certeza, e eu assim, fico muito grata às igrejas que têm todo esse suporte e apoio. Nem todas têm, tá? E isso é muito, muito legal. Por exemplo, eu não tive esse apoio na minha igreja de origem, mas depois, né, depois de algum tempo que eu me mudei de igreja, mudei de bairro, mudei de casa, eu comecei a ter, sim, esse apoio. Então, nem todo mundo tem esse suporte durante o casamento. E depois dele, muito menos ainda. Então, essa é uma realidade, mas a gente pode, sim, a gente pode se colocar no nosso lugar. O que é isso, Eliana, se colocar no nosso lugar? Não é esse lugar que as pessoas pensam, esse lugar de vítima, esse lugar de coitada. Gente, longe disso. Longe, está muito longe. Não chega nem perto de você. Você não é uma coitadinha, você não é uma vítima no sentido pejorativo da palavra, né? Para que as pessoas venham, tipo como se fosse urubus mesmo, sabe? De ficar ali achando que você é uma coisa menos, uma coisa menor ou inferior. A Monique colocou aqui acusações que vêm na mente diversas vezes. Graças a Deus já passei dessa fase. E são essas acusações. Você começa a se olhar de forma ruim, porque quando alguém olha pra você, você já acha que a pessoa tá achando alguma coisa. Nem sempre é, mas às vezes é também. Não que você vá saber o que a pessoa tá pensando, mas pelo comportamento e pelas atitudes. Eu sempre gosto de destacar. Conheça as pessoas, não porque elas falam, mas pelas atitudes, né? Inclusive, antigamente, eu não sei em qual época vocês se converteram, né, a Cristo, mas antigamente, não tem muitos anos assim não, tá? Porque eu tô novinha ainda, mas antigamente você falar que era evangélica era uma coisa muito top. Você, nossa, a pessoa fulana é evangélica, tal. Hoje já não é mais assim. Por quê? Porque as coisas, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas deturparam muito o que é o evangelho, falam coisas e vivem outras. Então, você quer conhecer alguém, essa é a minha premissa, tá? Inclusive, para conhecer, esse é um princípio até para você conhecer uma pessoa, para se relacionar. Por quê? Porque esse título de cristão ou de evangélico, esse título denominacional, melhor dizendo, não é um requisito, entendeu? Para dizer sobre o caráter das pessoas. Infelizmente, né? E de certa forma isso é bom também, porque o evangelho puro e simples é aquele que você vive no seu dia a dia, assim como Jesus ensinou, conversando ali com os órfãos, com as viúvas, com as divorciadas. Eu sou apaixonada por Cristo, né? Que só existe um. Mas às vezes em muitos ambientes, o nome dele é deturpado dessa forma por pessoas que às vezes não vivem esse evangelho. Então, assim, o meu maior sonho era me casar. E assim, eu me casei, eu realizei esse sonho. E aí, nós, duas pessoas com expectativas, duas pessoas com uma história de vida, e as crises começaram a acontecer. Como eu falei, em muitos momentos, se você tem esse apoio, se você tem esse suporte de uma igreja, isso é muito importante. Mas às vezes você precisa também de um suporte profissional, tanto estando casada, né, buscando
essa reconciliação, quanto não, quando você também já vê que não tem como. Eu sempre pergunto, tem 1% de chance, tem alguma coisa, existe algum movimento da outra parte? Porque assim, o divórcio não é aquela coisa, não tá dando certo, tá tudo mal, não, isso é imaturidade. Inclusive eu coloquei aqui, uma das consequências que chegam até esse ponto do divórcio é a imaturidade, gente. A imaturidade, às vezes a falta de perdão, porque você pode sim, mesmo depois de crises, você pode ressignificar até o que aconteceu no seu casamento, se é possível, mas é um movimento que precisa ser feito uma via de mão dupla. É claro que vai ter momentos que uma pessoa vai estar mais engajada e a outra não, tá tudo bem. Mas o problema é quando você percebe que só há o movimento de uma parte. Infelizmente, as mulheres lutam muito tempo, entendeu? Até tomar essa decisão. Então, quando uma mulher, gente, toma essa decisão, não é algo assim, da noite pro dia, não é algo que... claro, pode acontecer, mas sendo uma mulher cristã, eu sei que eu falo com mulheres aqui, mulheres cristãs, inteligentes, super profissionais, super mães, que cuidam de tanta coisa, mulheres até que cuidam de ministérios e passaram por um divórcio, porque muitos, em casos de traição, casos de vários, de relacionamentos abusivos, até mesmo de agressão física. Inclusive, essa é uma realidade do nosso contexto. Isso, a gente vê casamentos até de fachada mesmo, de aparência. Então, será que vale a pena, Será que vale a pena isso? Será que realmente Deus, Ele quer que a gente fique debaixo desse jugo de opressão? Porque é uma vida de opressão, muito mais do que o fato de não estar feliz no casamento, porque vai ter momentos de altos e baixos. Essa é a nossa vida, ninguém está falando de uma vida perfeita, mas seria até uma incoerência, e até uma hipocrisia a gente ficar nessa condição apenas por um título, apenas por uma falsa aparência de família. Eu sempre falo com as mulheres, a sua família não acabou. Não, mas eu nem tenho filho. Você continua, você é a sua família. Porque quando a gente casa, gente, é uma outra situação, é uma outra questão. Você saiu da casa dos seus pais, enfim, você partiu para uma nova vida. Então a sua família continua, mesmo que você não tenha filhos. Então, assim, se um sonho foi destruído, isso não quer dizer que você não possa realizar outros milhares de sonhos na sua frente, na sua vida, certo? Então vamos buscar essa verdadeira restauração. Isso que vai fazer a grande mudança na nossa vida. Então, o que eu percebi na minha história? Eu demorei muito tempo para tomar a decisão do divórcio, por todos esses fatores. Pela questão da mentalidade, eu achava que Deus nunca mais ia me perdoar. Eu achava que Deus ia me condenar para sempre, não tem? Fora o peso social, e muito mais o peso religioso. Por quê? Porque a gente casou e a gente fez um juramento. Isso na igreja evangélica e católica é a mesma forma, você faz um juramento ali. E eu sempre fui muito comprometida, gente. Eu sei que eu estou falando com mulheres aqui comprometidas com Deus, com a sua fé. Por isso que eu destaco muito bem aqui, você não pode permitir que o divórcio faça essa ruptura com você e Deus, com a sua fé. Não com a igreja que você congrega ou com o templo em si. Mas você não pode rachar com Deus por conta disso. Isso não pode separar. Até porque, se separar de Deus, porque a palavra fala que, o que vai nos separar do amor de Cristo? Então, assim, o divórcio, a gente até canta louvores, a tribulação, a angústia, não, inclusive o divórcio também não. Então você pode manter a sua fé sem religiosidade, com o coração aberto. Meu coração arde quando eu falo isso, porque eu precisei ressignificar a minha história, eu precisei ressignificar o meu relacionamento com Deus. Porque no momento em que eu fiquei revoltada, eu falava, Deus não me ama. Porque eu sempre fui sozinha mesmo. Porque desde que eu sou criança, E aí vem todas essas outras dores que eu falei lá no início, que é importante que se você identificar essas dores, você, precisa trabalhar isso. Durante o seu período de restauração pós-divórcio, até um novo relacionamento, é importante você se permitir ser curado. Então eu sempre falo com as minhas, a restauração principal é com você, é a sua.
Porque você pode, a partir do momento que você é restaurada, você pode lá na frente decidir, talvez até ter um novo casamento ou um casamento de novo com a mesma pessoa. A gente não sabe, mas que esse momento, que essa palavra, vamos desmistificar que você é mulher cristã e passou por uma separação, está divorciada, você é a pior das mulheres, você é uma, né? Muita gente até coloca um tipo no patamar como se você fosse uma mulher adulta. A gente vai esclarecer isso amanhã sobre essa questão, né? Porque muitas vezes, infelizmente, pessoas pegam uma palavra da Bíblia, né, e não contextualizam e não trazem luz, e a palavra de Deus já é a própria luz, né, mas às vezes falta essa clareza, a gente sentar um pouco mais e poder estudar isso, sem levar aqui, né, ter a pretensão de levar para o lado que mais nos seja conveniente. Não é essa a proposta, mas da gente olhar para essa palavra, né, de Deus e poder aplicá-la na nossa vida. Mas como Jesus disse, sem peso e sem culpa, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, inclusive a dor do divórcio, que ela dói mesmo, ela dói e dói demais. Então o que eu comecei, onde que foi o meu ponto ali de decisão? Eu fiquei muito tempo em cima do muro, ontem eu falei sobre isso, muito tempo ali em cima do muro, então eu nem buscava uma restauração para mim, e ficava focada no outro. Eu queria que o outro mudasse, eu queria que o outro fizesse, que o outro acontecesse, e eu não fazia. Então eu fiquei muito tempo assim. Teve o período também que eu fazia muito, e aqui eu quero deixar uma dica para todas as mulheres. O amor é uma via de mão dupla, gente. Não tem como, não tem como. A palavra de Deus fala que pra gente amar o nosso próximo, inclusive o nosso marido, inclusive o nosso filho, inclusive todas as pessoas à nossa volta. A gente precisa amar, você precisa amar essas pessoas, mas você precisa se amar primeiro. Você já deve ter ouvido isso, e eu sei que existem, muitas frases, mensagens, mas o que eu quero trazer para você não é só uma frase de motivação para você sair daqui e esquecer, não. É para que você consiga se sentir verdadeiramente amada. Existem pessoas que têm tudo. Hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente está vivendo um momento muito difícil, desafiador, mas essas pessoas não se sentem amadas. E eu quero que você agora, aonde você está, olhasse para dentro de você. Como é que eu vou fazer isso, sabe? Não tem aquela coisa que a gente faz, pede na igreja, coloca a mão no seu coração. Tenta sentir, você se sente verdadeiramente amada? Porque existe um lugar dentro de nós, dentro de todo ser humano, que só Deus pode ocupar. E muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não sente. Eu falo porque eu vivi muito tempo assim. Eu achava que esse lugar era o meu marido que ia preencher. Então eu acabei criando, né, dentro da minha história, tá? E eu amo essa Eliana, que eu sei que ela fez tudo. E aqui a gente não tá para julgar ninguém, para condenar ninguém, mas sim para a gente se perdoar, para a gente olhar para a gente, puxa, eu fiz o meu melhor. E naquele momento eu colocava assim toda a prioridade, todo o foco que eu tinha, o que eu sabia, todos os conhecimentos que eu tinha nessa restauração. Então eu te entendo, eu sei que você está lutando, muitas vezes você está aqui, mas você está lutando ainda, você não decidiu. Ou você já decidiu, mas você está pesada, tá ansiosa, tá deprimida, tá chateada, e tá tudo bem, isso é normal. Então eu colocava a expectativa ali no outro. Eu achava assim, não, agora eu vou fazer tudo. Não, fulano, eu vou fazer tudo. E você não pode fazer tudo. Eu sei que às vezes é estranho, né? Talvez você não tenha ouvido isso ainda, porque às vezes a maior parte dos conselhos que a gente recebe, né, que você tem que fazer tudo, você tem que fazer. Mas existe também o lado do outro. Qual o movimento também do outro? Como eu falei, se você vai amar o seu próximo como a você mesma, você precisa te dar um pouquinho de amor também. E às vezes se dar esse amor é você cuidar um pouco mais de você mesma. É uma dica que eu dou para as mulheres casadas também. Cuide de você, cuide da sua autoestima, cuide de quem você é. Proteja a sua identidade, que a sua identidade não está no seu cargo, não está no seu status social. Eu falo para as mulheres aqui, você é muito mais que um status civil. Então, esse lugar de Deus dentro do seu coração, ele precisa ser protegido. Então, senão ninguém vai preencher. E eu carregava uma história de carências e de abandonos. Então, naquele momento, como era o meu grande sonho, eu estava ocupando o lugar
principal no meu coração. Pasme, né? E eu era uma mulher cristã, né? Muito nova ainda, muito às vezes ingênua, mas eu acabei colocando isso. Por quê? Nossa, socialmente e no contexto religioso era o que era mais valorizado. Então não coloque o seu valor na mão de ninguém. Não coloque o seu valor naquilo que você faz. Independente do que você faz, que você faça, na igreja, fora da igreja, isso não define quem você é, isso não define o seu valor. Independente do que está escrito da certidão que você tem, se é de casamento ou de divórcio, de averbação, né, certidão de casamento com divórcio averbado, enfim, o seu lugar, onde você mora, onde você vive. Por quê? Porque se nós somos mulheres cristãs, nós sabemos, né, que Deus não faz essa diferenciação que o homem infelizmente faz, inclusive as instituições religiosas. Então coloque isso no seu coração e comece a sentir verdadeiramente esse amor, porque ao você sentir esse amor por Deus e sentir o amor dele por você, você começa também a sentir vontade de se amar, porque a gente se ama como, Eliana? A gente se ama só falando, eu me amo, mas qual foi a última vez que você priorizou aquilo que você queria realmente? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e falou assim, puxa, que legal, eu tô me sentindo bem, por mais que eu não seja perfeita, não, né? Por mais que eu não seja igual a capa lá, o feed da fulana de tal, entendeu? Qual foi a última vez que você olhou para você e se prestigiou também? Qual foi a última vez que você olhou para você e se parabenizou pela conquista, talvez para aquele trabalho que você fez, ou até mesmo aquele algo que você fez para Deus no seu ministério, entende? Então nada pode te impedir de ser a mulher incrível que você é. Então você precisa, meu objetivo aqui é te despertar. Vamos soltar a sua voz, vamos colocar para fora e você se colocar em evidência. Uma coisa que acontece muito com as mulheres que se divorciam, elas começam a se esconder do mundo, se esconder das pessoas, achar que elas não podem mais exercer nenhum ministério. Voltamos aqui, deu tilt, né, na live, mas eu quero falar ainda com você que tá aqui comigo. O que eu fiz, né, como eu tava falando com vocês, o que eu fiz para poder mudar essa situação, né? Tem um momento da nossa vida, e ele, bem-vinda de novo, viu? Tem um momento da nossa vida que a gente precisa tomar decisões, tem um momento da nossa vida que chega, né? Que chega o nosso basta, um momento em que a gente tem que dar um passo verdadeiramente, às vezes até mesmo uma atitude de fé. Então eu quero te convidar a que você pegue toda a sua fé, toda a fé que você investiu, que você buscou da sua restauração, que você coloque toda essa fé agora em você, em acreditar que você pode, que você vai continuar, que você vai conseguir, tá bom? Então bem-vinda, Camila, e eu quero convidar você que está aqui e que quiser participar, entrar nessa live comigo. A Camila também está aqui. Nós somos realmente uma comunidade de mulheres, nós somos irmãs de verdade, né? Porque tem essa questão, né? A gente fala assim, paz do Senhor, irmã fulana, mas ser irmã é a gente olhar umas para as outras e a gente procurar despertar o melhor nelas. Então eu quero te ajudar. Se você quiser entrar aqui, é só você falar oi que eu te chamo, tá bom? Você que está aqui comigo. Élida, Camila e Lira, bem-vindas, minhas. Eu sei que às vezes é difícil a gente pedir ajuda, às vezes é difícil a gente se colocar, mas eu tive que fazer isso. Eu tive que começar a tirar toda aquela coisa que prendia, do orgulho, da vergonha, e eu fiz uma mudança radical também, né? Quando eu decidi, eu saí da minha casa, eu dormi na noite, assim, no outro dia, eu decidi sair e mudar de casa, porque tudo que eu estava passando estava afetando também os meus filhos. Eu sei que muitas mulheres passaram por isso, e quando mexe com os nossos filhos, a gente muda. Então talvez você olhar para você hoje, você fala assim, eu não tenho por que fazer nada, eu não tenho por que dar mais um passo, mas não faz por você não. Tânia também está aqui. Se quiser entrar ao vivo comigo, eu vou te ajudar para você dar esse passo, que eu sei que às vezes pode ser o passo que vai mudar, que vai dar sequência aos próximos passos. Lá, bem-vinda de volta.
tá? Quem quiser entrar ao vivo comigo aqui, só mandar um eu quero que eu vou te chamar, tá bom? Então, às vezes, é só um passo que você precisa, só um passo na direção certa. Muitas vezes falta um direcionamento, por isso que a gente fala tanto. Sim, eu trabalho também com o desenvolvimento pessoal, sempre atendi mulheres casadas, solteiras, homens, mas agora eu decidi falar para você. Então, se a gente percebe, né, e sente essa conexão, e sente que a gente pode vencer, por que a gente não pede ajuda? Por que a gente não se dispõe? Porque a gente precisa estar aberto. Então eu busquei não só ajuda pastoral, aconselhamento, mas eu busquei olhar para mim. Eu tive que mudar muita coisa, transformar muita coisa em mim, mas ver as raízes daquela situação, né, para que eu pudesse superar e não olhar mais o meu ex-marido como inimigo, ou não olhar mais, foi porque a minha mãe fez isso. Não, eu comecei a olhar com o olhar de Cristo, de compaixão, de misericórdia. Então, cadê a sua compaixão por você mesma? Eu sei que é muito fácil a gente ter compaixão, às vezes parece ser mais fácil, né? Pelo outro e por nós mesmos. Cadê a sua compaixão por você, o seu amor por você? Vamos exercer aquilo que Deus ensina pra gente, de ter esse amor próprio, de ter esse acolhimento. Não, Eliana, eu tô passando por isso. Quem dera se eu tivesse tido logo de cara esse despertar. Então eu tô aqui para te despertar, porque eu sei que muitas mulheres vão passar anos assim. E eu não quero que essa seja a sua história. Eu não desejo isso, porque eu perdi muito tempo. Eu fiquei muito tempo isolada, muito tempo fazendo pirraça, eu fiquei muito tempo sem tomar uma decisão, sem ter uma postura, porque eu ficava em cima do muro, eu ficava olhando assim. Não tem aquela coisa? Tempo de cair lá de cima, né, Lais que super estuda a Bíblia, não tem uma passagem que fala sobre aquela pessoa que ficou em cima do muro? Agora eu não lembro em qual contexto foi, mas a pessoa acabou caindo e quebrando o pescoço. Então, eu quase quebrei meu pescoço lá, olhando, eu olhava assim, mas como é que eu vou fazer? Divorciar? E depois, né, eu sempre tive um ministério, um chamado na minha vida, que eu vejo que não era só de cantar, na área da música, da adoração, mas era de acolhimento mesmo. Eu não imaginava que eu pudesse estar aqui hoje falando com você. E eu ficava assim em cima do muro. Não, mas se eu for lá, como é que eu vou fazer? E o meu sonho é a minha família. O meu sonho é o meu casamento, é estar com a minha família junto, com os meus filhos. Eu sei o que não é ter uma presença de um pai. Como é que eu vou criar os meus filhos agora? Como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? E aí eu tive que descortinar tudo isso, entender que eu sempre tive um pai muito amoroso, porque ele sempre cuidou de mim. Às vezes eu achava que eu estava sozinha, mas ele me fez chegar até aqui. Quando eu olhei para minha família e vi os 2 filhos que Deus me deu maravilhosos, eu sempre sonhei em ter 2 filhos, um menino e uma menina, né? E eu não sei se vou ter mais, acredito que não. Mas eu olhei, gente, eu realizei esse sonho. Eu também realizei o sonho de me casar, também realizei. A Tânia colocou 31 anos de casada e fiquei 10 anos em cima do muro. Bem-vinda também ao clube, né? Tânia, você quer entrar aqui para contar a sua história? Eu quero muito ouvir a sua história, se você quiser compartilhar aqui com essas mulheres incríveis, que eu sei que só tem mulher aqui, né, de cabeça erguida, e as que não estão a gente vai apoiar para que elas ergam as suas cabeças e se olhem diferente. Talvez a sua história possa inspirar também. Por isso que hoje eu deixei essa live aberta, trouxe a Eliana, né, para mostrar para vocês, e também vou deixar aberta para atender vocês aqui, porque às vezes a gente fica naquela dúvida, mas será que isso vai me ajudar ou não? Então, assim, se permita, mesmo que às vezes não tem aquela coisa, se a gente não der esse primeiro passo, não se arriscar. A Camila ontem contou a história dela incrível, né? Que ela mudou de país, gente, para viver um novo casamento, um novo relacionamento. E ela é uma mulher cristã e ela também se casou, né? E esperava que fosse para sempre. Então, assim, vamos tirar essa culpa de nós e essa culpa às vezes do outro. E uma coisa que eu coloquei aqui para falar com vocês: a gente não está desresponsabilizando ninguém. Existem consequências para o divórcio? Claro que existe, senão a gente não estaria aqui hoje. A Tânia falou que está dentro do carro esperando às 20 para ministrar numa reunião de adolescente. Que linda, maravilhosa. Tânia, queremos ouvir a sua história, muito mesmo, e que essa ministração aí seja tão
potente e poderosa, que eu tenho certeza que a sua história também é. E a gente tem que buscar se libertar disso, tá? Se tiver mais alguém que queira entrar, eu só preciso que vocês me deem um oi para eu não chamar, né, e dar aquele tilt assim, tá bom? Eu já falei com algumas meninas que eu estaria atendendo aqui, fazendo uma sessão ao vivo com vocês, mas ainda assim vocês podem me procurar no direct também, porque Deus está preparando novidades, né? Muita coisa no meu coração, muita coisa que estava engasgado, e eu sei que existem outros temas mais profundos que eu vou estar trabalhando, né? Mas é num grupo fechado, em breve, para que a gente consiga descortinar isso, tirar essas amarras e desengasgar, a gente soltar nossa voz, que seja para cantar também, mas que seja para a gente poder não agredir ninguém. Eu falo com muito arrependimento que eu já usei a minha voz para agredir, porque eu estava sendo agredida, né? Eu já usei minha voz para falar coisas que eu não gostaria de falar, e das quais eu tive que me perdoar, eu também tive que pedir perdão. Então, voltando à questão da culpa, né? A culpa é um dos dois lados, um tem menos, outro tem mais. Então, Monique, todos os dois têm as suas responsabilidades. Bom você colocar aqui, que é o que eu ia falar. Tá bom, Tânia, vai na paz e faça essa ministração aí e cumpra o seu chamado. Eu não sei como é que você tá agora, se você ainda está divorciado, se você se casou de novo, mas você continua sendo única, maravilhosa. A culpa, Monique, são das duas. A culpa, eu não usaria essa palavra culpa, mas a responsabilidade são dos dois. A gente não tá aqui, eu não tô aqui para falar com vocês que tirar a responsabilidade de vocês, colocar só no outro, tá? O outro, que eu já pensei assim, não. Se foi um que traiu, o outro não tem responsabilidade. O outro também tem responsabilidade. Mas não quer dizer... Mas eu não gostaria de falar essa questão da culpa, porque é a culpa que destrói os nossos corações, os nossos sentimentos, entende? Então, quando você... O que é se ressignificar a culpa? É você trazer a responsabilidade, que é o que eu mostro através do meu trabalho. Você trazer a sua responsabilidade, o que coube a você. Por exemplo, se a gente foi traído, não quer dizer que eu fui traída, não, porque eu fui culpada, eu não fui mulher suficiente, eu não fui sábio o suficiente, o atraente o suficiente, não. Traz a sua responsabilidade do todo, do relacionamento em si. Lembra que existem duas partes? O problema é quando a gente ou quer culpar o outro, né? Tipo assim, vou culpar, não, ele que estragou minha vida. E aí eu fico no lugar de vítima, e esse lugar não é agradável para ninguém, entende? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Coloque aqui nos comentários, e se vocês não quiserem entrar ao vivo, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui perguntas que ainda estão ardendo no seu coração e que a gente possa responder aqui. Como eu falei, existem coisas mais profundas que às vezes a gente precisa dar uma atenção maior e com mais cuidado. Meu objetivo sempre nunca foi expor, né, essa questão eu sempre fui uma pessoa muito discreta, muito comunicativa, mas muito discreta, porque a discrição ela é importante, mas existem verdades que que precisam ser reveladas para que a gente não fique no engano. Muito tempo eu fiquei enganada e me enganando também. Como foi que você deixou de ver o seu ex-marido como inimigo? Quando eu entendi que eu não era culpada pela dor dele, que eu não era culpada das atitudes dele. Por exemplo, eu já fui traída, já passei várias coisas, e eu pensava que a culpa era minha. Então, se a culpa é minha, você, entendeu? Eu olhava pra ele e você destruiu a minha vida, você destruiu os meus sentimentos. E aqui eu não vou falar de pessoas, tá? Não vou colocar, só para que vocês entendam, eu vou falar somente de mim, daquilo que cabia a mim. Então, quando eu comecei a deixar de ver ele como inimigo, quando eu entendi que ele estava reproduzindo as suas próprias feridas, não era exatamente comigo. Às vezes, atitudes que ele tinha com relação, até mesmo relações com a sua própria maternidade, ele com a dele, ele acabava reproduzindo no casamento. Então, eu entendi que ele não era o meu inimigo. Pelo contrário, na verdade, ele tinha uma necessidade muito grande, né? E aí eu não vou falar de hoje, mas eu só posso falar daquele momento. Ele tinha uma necessidade por restauração em Deus, da sua própria identidade, porque ele também estava ferido. Isso tira a responsabilidade da outra pessoa? Não.
Não tira a responsabilidade, porque mesmo você tendo uma história difícil, não quer dizer que você foi maltratada, que você vai maltratar as outras pessoas. Por isso que eu falo, ele não é o seu inimigo. Por mais que ele tenha te ferido, e existem feridas, né, latentes, tá, gente? Feridas não só emocionais, a gente sabe que há uma realidade, pessoas que vivem ferindo, fazendo coisas absurdas. A gente não quer tirar a responsabilidade dessas pessoas. Porque seria muito fácil a gente falar, não foi o inimigo, como muitas pessoas falam, né? Que o inimigo destruiu o casamento, que o inimigo fez isso, fez aquilo. A gente sabe, claro, que o inimigo tá aí querendo destruir todo mundo mesmo. Inclusive a sua fé, inclusive a sua autoestima, inclusive a sua identidade. Mas existe a nossa responsabilidade. E talvez, Érida, às vezes a gente não, tanto a pessoa não tem essa consciência. Ou às vezes já teve essa consciência, mas não se permitiu mudar, entendam? Então talvez o que vocês possam estar vendo hoje, até então vocês não tinham consciência. Não estava claro que vocês estavam reproduzindo histórias do passado, às vezes fazendo coisas, né? Até se autopunindo, porque na história da sua família todo mundo passou por isso. Ah, ninguém dá certo mesmo, então é isso mesmo, então eu não vou lutar por mim, eu não vou fazer algo novo na minha vida, eu vou esquecer os meus sonhos. Entende? A Monique colocou, enxerguei em mim a questão da dependência emocional. Isso, essa dependência emocional, ela é muito comum, né? Principalmente porque a gente, como mulher cristã, ouve muita questão da submissão. Ouve muita questão assim, não, você tem que ser submissa. E aí confundem, né? O que de fato é submissão? Então é bem importante você entender isso. Você estar ali do lado do seu marido não quer dizer que você vá ser um capacho daquela pessoa, né? Ser pisada e sempre estar feliz, tranquila. Não, gente, ninguém precisa, né? Ninguém é saco de pancada, obrigada a ouvir ou passar por situações simplesmente não, porque porque o homem é o cabeça. E não é assim. Na verdade, eu descobri que na verdade isso se revelou, né, no meu coração, que se realmente as pessoas, né, os cristãos, as pessoas, os homens, e isso é bem interessante, fossem agir no seu casamento, né, como diz a palavra, sua mulher seria a pessoa mais bem tratada do universo. E aqui bem tratada, eu quero dizer, não é ser mimada, a princesinha do conto de fadas, não. Mas seria bem tratado porque essa orientação, né, bíblica, esse é um princípio. Então, busque pessoas que estejam vivendo princípios, não só reproduzindo palavras, né, porque hoje está bem o que na moda isso, mas que é a pessoa que viva realmente. Eu vi muito você tem que orar, pedir a Deus pro seu casamento, por conta do feitiço, encantamento, mas ficava na mente. E o livre-arbítrio? Ah, tá, você ouviu muito isso. Existem feitiços mesmo, existem, né? A gente acredita nisso, eu também acredito que existem feitiços, existem energias negativas, energias que vêm contrárias, claro, com certeza. Isso de fato existe. E você orar para o seu casamento é totalmente válido você orar por tudo na sua vida, inclusive pelo seu casamento. Mas o livre-arbítrio, ele está aí também. E essa decisão de orar ou não, ela é sua. Essa decisão de buscar isso ou não, ela também é sua. Por quê? Porque Deus sabe de tudo que você percorreu até aqui. Entendeu? Ou seja, Deus não vai te abandonar porque você decidir pelo divórcio. Agora, se você entende que há um caminho aí da famosa restauração, mas da restauração dos dois, né, em que um faça um movimento, o outro também, porque se um faz e o outro não faz, está desigual, e o jugo desigual, a própria palavra diz que não dá. Jugo desigual, gente, quando um está fazendo, é tipo uma balança, se um está de um lado e o outro está do outro, vai haver um equilíbrio. Ah, ele vai ser perfeito? Não, mas vai haver um equilíbrio. Existem momentos que você vai ter que dar mais, outros momentos você vai ter que receber mais, mas vai haver um equilíbrio. Agora, quando só um lado e o outro não, então sim, Monique, Deus pode restaurar começando por você. E se ainda assim você se permitindo viver isso, talvez não seja o momento agora de você definitivamente, talvez assinar um divórcio, por exemplo,
mas que você busque continuar nesse processo de restaurar a sua autoestima, a sua identidade, o seu amor próprio, e aí você vai se percebendo até que você tome essa decisão. E se nesse momento você não quer, não se sinta culpado por isso, tá bom? Faz sentido para vocês? Se vocês tiverem mais alguma pergunta também. Então, o que eu comecei a fazer na minha história? Buscar ajuda profissional, sim. Hoje a gente tem profissionais da área de desenvolvimento humano muito potentes, né? Que além do psicólogo tem o coach também, que não vai trabalhar questões do seu passado, mas vai trabalhar o que você tem de objetivo. Por isso que eu falo aqui, seguir em frente. Lembra do muro? Sair de cima do muro. Eu precisei sair de cima do muro. Entende? Voltar para trás, lembra aí da mulher de Ló. E a gente não vai julgá-la não, porque é mais... O que você tem lá no passado é o que você já conhece. Então eu sei que, por exemplo, esse quadro está aqui atrás. Eu não sei o que está atrás ali da parede na minha frente, entende? Do muro na minha frente. Porque existe um muro mesmo. E às vezes você tem que tomar decisões. Então é importante que você se permita sair de cima desse muro. Porque ficar aprisionado ao passado só vai te deixar mais chateada, mais deprimida. E destacando aqui, mesmo que você decida por uma reconciliação, mas tem que ser para frente. Seguir em frente, olhar para o seu objetivo maior. Leandro, como que eu faço isso? Pense naquilo que você deseja, porque eu sei que a gente às vezes fica assim, não, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Mas o que você quer? Já parou para pensar? Inclusive agora destacando aqui para as mulheres que estão divorciadas, o que você realmente quer da sua vida a partir de agora? E talvez você tenha se privado de muitas coisas, se privado de desejar coisas novas, inclusive um relacionamento, porque não pensar também nisso? E aí mas tudo parte de dentro de você. Não adianta você buscar fora, né? Você buscar dentro de você. E como eu falei no início, espiritualmente, emocionalmente, você trabalhar os seus novos sonhos. Então, se você sonhou pelo casamento, você realizou. Mas eu queria o casamento para sempre. Então não foi para sempre. Não foi como você queria naquele momento. Mas quem diz que você não pode ter um novo casamento que seja para sempre, ou para sempre até, né, que a morte separe? É isso, gente. É pensar que esse para sempre pode acontecer sim. Não como os contos de fadas, mas é importante você se permitir. Ontem mesmo eu falei com a Camila e ela falou uma coisa bem legal. Eliana, quando apareceu essa pessoa, né, na verdade não é que apareceu, ela se permitiu fazer uma viagem. E dessa viagem houve esse encontro. Eu estava feliz, entende? Então, quanto tempo mais você vai se permitir ficar infeliz, ficar frustrada, chateada, porque isso não deu certo. O não dar certo aqui é que esse casamento foi, né, acabou. Porque você não pensa no que você pode conquistar a partir de agora. Isso independente da sua idade. Eu não quero mais saber de homem na minha vida, não. Ok, mas se permita... querer saber de você, o que você ainda precisa redescobrir em você, o que você precisa resgatar em você para que você tenha prazer de viver, prazer de ter sua vida. Igual ela falou, eu já estava feliz, eu já era feliz. Então, a minha mensagem aqui é que você pode ser sim restaurado e feliz. Eliana, você é restaurado e feliz? Eu sou restaurado e feliz. Tenho muitos sonhos para realizar? Tenho muitos sonhos para realizar, muitos ainda para realizar. Mas eu estou já realizando vários desses sonhos. Como eu falei, se um sonho foi destruído, isso não quer dizer que você não possa sonhar novos milhares de sonhos, de sonhar e realizar. É isso aí, Monique, fica aqui com a gente. Esse é um processo mesmo que não é assim da noite pro dia, mas ele pode, a cada dia que passa, igual eu vou sempre estar me conhecendo mais, eu vou sempre estar avançando nisso. Mas é importante você dar o primeiro passo, então tomar essa decisão. E que bom que você tomou essa decisão de estar se conhecendo e buscando aí crescer. Ele não quis o casamento, ele foi morar com outra pessoa, deu entrada no divórcio. Você já até assinou, né? Então, você já assinou. Então agora essa tentativa, esses pensamentos de que realmente tragam aí condenação para você. Então, o que eu posso falar é que Deus não vai te condenar por isso, que você já tomou essa decisão. Né? Então, às vezes é importante você se afastar de algumas pessoas ou não tocar nesse assunto com determinadas pessoas. E aí sim é importante você buscar, como eu falei, um atendimento profissional com psicólogo, buscar um profissional que possa te orientar,
te guiar nesse processo, tá? O meu trabalho aqui é ajudar vocês a seguirem em frente. E aí, sempre que eu identifico alguma questão de depressão, alguma coisa que ainda esteja lá enraizada e que precisa de uma terapia, eu também encaminho e indico sim, porque é uma ferramenta que vem de Deus, tá? E a oração também. Não esqueçam, a sua área espiritual, a sua área pessoal, emocional, a sua área familiar, sabe? Existe uma base, existe um tripé aí. E depois também a sua área ministerial. Não quer dizer que você agora passou por um divórcio, não vou trabalhar, parei a minha vida espiritual. Quem disse? Não precisa. Parei a minha vida emocional, vou ficar aqui sofrendo para a vida toda. Vai durar para sempre, Helena? Não. A sua vida ministerial, quem disse que não pode fazer e exercer o seu ministério? Isso depende muito do seu posicionamento, entendeu? De como você vai se posicionar. Então, quando a pessoa chega e fala para você, você tem que lutar, vai lá, Monique, luta pela sua restauração. Você pode responder, eu já tô lutando pela minha restauração. Ou por uma restauração, não entra em detalhes, sabe? Que às vezes poucas pessoas se levantam para ajudar ou para dar uma palavra de amor. E às vezes isso na própria família, tá, Monique? Eu confesso que às vezes acontece. E a gente não precisa deixar de amar essas pessoas, né? Mas a gente pode mudar de assunto e ir tocando a nossa vida. E essa sua transformação pessoal, gente, isso é tão legal, tão gostoso quando você começa a evoluir, a melhorar e se melhorar como pessoa. Que eu falo assim, aqui a gente fala para mulheres, mas você se melhora como pessoa. Então você já tem uma forma de relacionar, de ver a vida diferente. Eu sei que o divórcio dói, mas ele também traz grandes aprendizados. Você muda o seu foco, né? Você olhar para as outras áreas da sua vida, que você às vezes ficava assim, sempre fechada, né? O casamento, a igreja, aquela coisa assim. Talvez, porque como eu falei, o divórcio não acontece de uma hora para outra. Então você ser preenchida, né? Saber que você já é completa. E aí quando você for se relacionar com alguém, tudo vai estar mais leve, vai estar fluindo, porque você, poxa, tô me cuidando, eu me amo suficientemente bem, eu sei que Deus me ama. Resgatar esse amor de Deus por nós faz toda a diferença. Eu acredito que você já está sentindo isso, porque você já está despertando para poder olhar para essas áreas. Então isso é fundamental. Tá fazendo sentido para vocês? E aí muitas pessoas falam, né, que o tempo é que vai dizer, que o tempo... A gente sabe que no mundo que a gente está hoje, o tempo é uma coisa muito preciosa. Eu valorizo muito o tempo de vocês, eu valorizo muito o meu tempo, porque é uma coisa que assim, que passa, gente. Passa muito rápido, né? Quando a Tânia colocou que passou 10 anos, né? É muito tempo. Mas cada uma pessoa vai ser um tempo diferente, Mas a minha mensagem é que você pode acelerar esse tempo, você pode trazer o tempo para você e não deixar que o tempo passe na sua frente e, meu Deus, entende? Que é a tal questão de ficar em cima do muro. Vai passando o tempo. Imagina, amanhã se anoitece e você tá ali. Então toma uma posição. E aí eu falei do lugar, né? Qual o lugar da mulher cristã divorciada, vocês sabem? Que lugar é esse, né? Será que é o lugar daquela mulher esquecida, daquela mulher lá rejeitada? Não. Daquela mulher carente, daquela mulher que não se cuida, que não... Não é esse lugar. Então, o exercício que eu quero propor que vocês saiam daqui e assumam o lugar de vocês em todas as áreas, em todos os lugares da vida de vocês. Seja na igreja, seja no seu trabalho. Tira esse lugar, sai desse lugar de às vezes de vítima ou de um lugar, sabe assim, que você, não é que você se coloca nesse lugar, mas muitas vezes o olhar das pessoas, aquele ambiente que você percebe que você não está tendo espaço para expressar a sua voz, expressar quem você é, entende? Aí o que eu faço então? Eu vou sair dessa igreja? Procure novos ambientes. Não precisa sair assim da igreja, da sua igreja, do lugar que você está. Mas você vai começar a fazer esse movimento e tomar uma nova postura. Eu falo por quê? Porque muitas vezes eu andava assim, cabeça baixa. Muitas vezes eu ia cantar, eu colocava o cabelo na frente e me escondia. Internamente eu estava tão derrotada que eu ficava, meu Deus, como que eu vou cantar? Como que eu vou falar de restauração? Como que eu vou falar? Entendeu? Eu ficava pensando nisso. Mas hoje eu falo de restauração, porque Deus me restaurou. E eu posso falar de restauração para mulheres
casados, solteiros, divorciados, para todo ser humano, mas eu escolhi falar para você que tá aí, que também passou pelo que eu passei, e trazendo tudo que eu tenho de melhor, porque uma coisa é um comprometimento que eu tenho, para a mulher que chegar perto de mim, a minha missão é elevar essa mulher. Eu amo isso, elevar outras mulheres, porque eu já fui também humilhada por outras mulheres. E eu não desejo isso para ninguém, eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que você se permita passar por isso. Ou não aceite, porque em muitos momentos eu não tinha, às vezes, nem discernimento. E nem é que eu aceitava, mas eu não tinha discernimento, eu nem sabia que isso estava acontecendo, entende? Porque muitas pessoas são, né, os famosos aí usurpadores, lobos, que aproveitam da sua ingenuidade e, enfim, até pessoas de autoridade, entendeu? Autoridade religiosa que vem, não aceite isso, porque Deus não te fez para estar nesse lugar, entende? Jesus ele veio e esteve do lado das pessoas mais improváveis. E eu amo Jesus por isso, eu sei que Ele me ama. Que lindo, isso mesmo, Monique, Jesus é o meu marido, é isso aí. Jesus é o nosso tudo, entendeu? Inclusive marido. Ai, Helena, mas existem outras questões, né, que a gente passa, e eu quero me aprofundar, falar sobre isso também. Sim, não quer dizer que você não vai sentir falta, sentir que você... Helena, eu gostaria de estar no relacionamento agora. Eu gostaria de estar com meu marido, mas você gostaria de estar com seu marido bem. Você gostaria de estar com seu marido feliz, sendo respeitada, sendo amada, sendo valorizada. E muitas vezes isso não aconteceu. É porque você é culpada? Porque você não foi sábio o suficiente? Não, não é por isso. Muitas vezes tem outros motivos, outros fatores que você não tem o controle. Se você serve a Deus, a gente não tem o controle, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Sim, sempre. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós fazemos nossas escolhas, tá? Como a Monique colocou aqui. E às vezes são escolhas que nem sempre a gente queria fazer. Entende? Lembra que depende de um e de outro? Como vão andar dois juntos se um não quer? Então, se seu marido pediu o divórcio, como que você vai arrastar isso se a outra pessoa, né, tomou essa decisão? Então, são coisas muito sutis, muito delicadas, que a gente precisa, como mulheres cristãs, se posicionar. Então, esse exercício, pense aí em que você pode fazer, se você quiser anotar, mas pensa, toma uma decisão agora na sua cabeça. E qual vai ser o lugar que você vai assumir a partir de agora. Tem um gato aqui, maravilhoso, aqui querendo participar da live. Entendam? Faz sentido para vocês, eu quero muito agradecer, quero convidar vocês para a próxima live de amanhã. Por que eu convidei uma pessoa também, que é uma autoridade religiosa, para falar, não religiosa, aquele religioso, não, é aquele que vai falar, trazer instrução da palavra, né, da palavra de Deus, porque eu sei que isso pesa muito, e isso só mostra o quanto nós somos mulheres leais e fiéis a Deus, porque a gente não quer desagradar a Deus e nem abandonar o nosso Deus, a nossa fé. Então, você pode recomeçar sem abrir mão da sua fé, sem abrir mão daquele que mais te ama nessa existência para toda a eternidade, que é Deus, que sabe? E através desse amor você vai ser restaurada, mas Ele colocou algo em você que indiscutivelmente você precisa assumir, que é o seu amor próprio. Tá bom, meninas? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou continuar aqui mais 10 minutos aqui no direct. Se vocês ainda tiverem alguma questão que vocês não quiserem colocar aqui e quiserem colocar lá, né? Porque eu sei que algumas coisas são bem pessoais e eu quero que vocês sejam encorajadas a vencerem isso, a darem esse passo de fé. Mas existem duas coisas que fazem diferença na vida de todo ser humano. E eu sei que vocês só estão aqui, que vocês só estão de pé hoje por conta dela, que é a fé. E a outra coisa é a atitude. Deus já plantou em nós capacidade, Deus já plantou em nós coisas tão preciosas, mas às vezes falta também a nossa atitude. Como a palavra diz que a fé, às vezes, sem obras, né, ela é morta. Mas a obra também, vou só fazer, não, mas você precisa acreditar. Então, meu trabalho aqui é te despertar que você acredite em você, acredite na sua capacidade, no seu lugar de mulher vencedora. E a minha mensagem final, que eu perguntei para todas as meninas aqui,
Ai, Deus abençoe. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Eu perguntei para as meninas o que elas diriam, né? Para Camila do passado, a Carol para Carol do passado. E eu vou deixar uma mensagem aqui para Eliana, que muitas vezes pode ser que eu esteja falando com uma mulher que esteja nesse lugar em que a Eliana esteve. Eu me emociono porque eu gostaria muito de ter ouvido isso, de ter ouvido o quanto você é especial, o quanto você é leal, o quanto você é uma menina, porque até então era uma menina incrível, uma menina preciosa, e em primeiro lugar aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. Ele te ama tanto que Ele te tirou, né, desse mundo, tirou desse caminho que muitas vezes podia te levar à morte, à perdição. Independente de qual seja a sua história, você encontrou esse primeiro amor. Então, o seu primeiro amor foi Jesus Cristo, foi o Cristo que nós estamos falando aqui. Então, independente dos outros amores que tenham te decepcionado, eu te amo. E isso que eu gostaria de falar para essa Eliana. Esse eu te amo é do próprio Deus. E Ele quer muito que você continue sonhando, continue sendo essa menina e agora essa mulher sonhadora, continue avançando nos seus sonhos e tudo que você está falando, está me pedindo, né? Eu sei que você está pedindo muitas coisas a Deus também. Ele não deixou de te ouvir, não. Pelo contrário, Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo tudo que você fala e você não mudou a sua importância, né? Porque essa Eliana pensava que ela tinha caído um pouquinho no critério ou no valor em Deus. Então você continua sendo preciosa, valiosa e muito amada. E toda a sua história, ela pode ser ressignificada. Então, Eliana, erga a sua cabeça, dê só mais apenas um passo. Olha o que você já construiu à sua volta, né? Não só a sua casa, não só os seus filhos, mas a família que você construiu. E todos esses sonhos, eles vão sim se realizar, se concretizar, porque você já conquistou muita coisa. Olha só, você conquistou tanta coisa na sua vida, tantas coisas em outras áreas. E por que não continuar de cabeça erguida? Continue no seu lugar, e o seu lugar é o lugar de vencedora. Então vem dar o primeiro passo e com certeza sai de cima desse muro que você vai ver muitas coisas acontecerem, tá bom? Essa é a mensagem para você, que vocês possam ser, sair daqui com o coração ardente, assim, de vontade de seguir em frente, de erguer a cabeça, de assumir esse lugar. Esse lugar não é da pessoa que se acha, da mulher que fica se achando, não, porque vocês já foram encontradas. Eu sempre falo com as mulheres aqui que vocês são valiosas, são gloriosas, sabe? Então, assim, acalma o seu coração, porque quem encontra uma mulher como vocês acha uma coisa gloriosa, assim como diz a palavra. Então, gente, não se preocupem, vocês são o troféu, vocês são a coisa gloriosa. Vamos quebrar esse estigma de que, nossa, eu vou esperar para encontrar um homem, alguém assim. Vocês é que serão encontradas. E sorte, né? Sorte de quem a encontrar, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima live, até o próximo encontro. Continuem aqui e amanhã a gente volta nessa série que está sendo incrível, Histórias que Inspiram, tá bom? Até mais!